Eu saí correndo de lá para dar tempo de chegar. Não deixei os meninos nem ler a cartinha. Nem leram as cartinhas que ganharam, eu corri. Romanos 8. A partir do verso 1. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Vamos ler de novo? Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, te agradecemos por esse tempo glorioso do Senhor em nossas vidas, pelo teu derramar, pelo cuidado do Senhor conosco, por tudo, ó Deus, que o Senhor ministrou, agiu, moveu até aqui, e por tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Senhor, eu te peço, ó Deus, que a tua glória se manifeste, que a tua presença venha, que a tua palavra, Pai, venha ao encontro do nosso coração essa noite. Toca as nossas vidas com poder e graça, Pai. Senhor, eu te peço que o homem diminua e que o Senhor cresça, para toda a honra e glória ser dada ao teu nome, Pai. Senhor, fala conosco e ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quando a gente lê esse texto, de Romanos, é um texto conhecido, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E quando a gente olha o quanto Deus está fazendo, quanto Deus já fez em nossas vidas, uma das coisas mais fascinantes que acontecem, agora a gente chegando desses 3 dias, lá do Imersão, é você ver como Deus vai mudando a vida das pessoas, como você vê a ação do Espírito de Deus e a transformação daquilo que Deus vai fazendo e vai movendo sobre a vida de cada um. E você olha lá e você pensa, nossa, Deus está fazendo aquilo, Deus está mudando, porque são dias que as pessoas se abrem. Mas uma das coisas que nós temos que aprender com Deus é que o Senhor quer tocar as nossas vidas todos os dias. A mudança do Senhor, a transformação do Senhor em nós, tem que ser todos os dias. Cada manhã tem que haver uma mudança no nosso coração e uma maneira diferente de olhar aquilo que Deus está fazendo em nós. A palavra de Deus diz que nós vamos caminhando de glória em glória para chegarmos e alcançarmos a estatura de varão perfeito. Essa estatura de varão perfeito, que é Jesus, é a nossa meta, é o nosso alvo, é aquilo que o nosso coração tem que desejar, Senhor. Às vezes a gente fala assim e a gente pensa, poxa, chegar a ser igual a Jesus, quem sou eu? Davi dizia, em pecado me concebeu minha mãe, então eu nasci em pecado já, nunca vou chegar a ser como Jesus, tal. Mas o que a Bíblia traz, o que o Senhor Deus traz para as nossas vidas é o alvo, é aquilo que vamos caminhando para chegar. E o nosso coração tem que ter esse desejo ardente, cada dia, de desejar o Senhor Jesus em nós e desejarmos cada dia sermos mais parecidos com Ele. Quando o Senhor Deus formou o homem, fez o homem à sua imagem e semelhança. Então nós podemos e devemos desejar ser igual ao Senhor Jesus todos os dias, porque nenhuma condenação há mais sobre nós quando nós andamos no Espírito. Então, há uma diferença entre andar no Espírito e andar na carne. Quando eu ando na carne, quando eu ando na minha vontade, o que é andar na carne? É andar, resumindo, andar na carne é andar na nossa independência. Toda vez que eu ando na minha independência, eu estou andando na minha vontade da minha carne. E aí a minha independência vai sempre me levar para o pecado, vai sempre desejar, porque a carne, ela deseja essas coisas, a minha carne, a minha vontade, os meus achismos, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, aquilo que vai saciar a minha vontade, aquilo que eu desejo, eu quero isso. Então o pecado que veio aflorando, o desejo da carne, vai sempre me levar para essa posição, me afastando
semelhança que o Senhor quer que eu tenha. Agora, quando eu ando no Espírito, Deus vai acrescentando e Deus vai me tratando, né? Deus vai me moldando. Cada dia eu estou sendo moldado pela mão de Deus. Essa semana, Deus falou muito comigo, tratou muito meu coração sobre ser vaso, né? Ser tratado como vaso. Até quinta-feira passada eu ministrei sobre isso, sobre o que é ser vaso, quando Deus quebra a vida da gente. Porque a mão de Deus, ela vem moldando, né? Transformando, fazendo a gente ser moldado com a mão de Deus. E cada vez que eu sou moldado, vou sendo mudado, moldado pela mão do Senhor, pela mão de oleiro. E a mão de oleiro é uma mão pesada, viu, irmão? Avisa o irmão que está do lado e fala: a mão do oleiro é uma mão pesada. Amém? Porque a mão do oleiro, ela vai pesar, ela vai tratar, ela vai cuidar. Olha os valentes chegando, né? A cara da pastora descansada, né, pastor? Sorridente, cadê as olheiras? Sumiram. É? Só o maridão que está com a olheira. Foi quebrado esses dias. Amém? Abrindo um parênteses, você tinha que ver as mães, né? A Lili era mais sorridente, estava feliz ali. Feliz ali. É? Estava feliz ali. Estava mais feliz que pinto no lixo. A Alzira também. A Alzira quase assim, quase. Agora a mais desesperada era a Cat, tadinha. A Cat estava nervosa. Estava lá, saiu de lá. Aí eu fico lá, vi meus filhos, meu coração está desse tamanho. Eu falei: filho, fica tranquilo. Está tudo bem. Mãe é mãe, né, gente? Mãe é mãe, né? Agora o pai também sofreu. O Geraldo foi chorando, né? Deixando o Benjamin. Mas você viu ele falando, comeu duas. Ele falou que comeu bolo 2 vezes na casa da pastora missionária. Coisa difícil comer bolo lá. É difícil sair bolo naquela casa. Deus vem moldando e a mão de Deus vai transformando nossa vida. A mão de Deus, ela vai quebrar. Meu irmão, cada dia nós estamos mais perto de ir para o céu. Você sabia disso? E lá no céu, nós vamos transformados. A mão de Deus vai nos moldar cada dia para chegarmos, porque Jesus vem buscar a igreja. Então, meu irmão, nós temos uma saída para chegar no céu. Ou Jesus vem nos buscar e a gente vai subir com Ele, em nome de Jesus, que Ele venha logo. Podia vir agora, né? Terminava já chegando na eternidade, mas Ele está cada dia chegando mais perto. Ou, meu irmão, vai chegar a hora que o Senhor vai te chamar, falar: filho, terminaste a carreira, guardou a fé, sobe, né? E aí a gente vai com maior alegria, amém? Amém. Amém, irmão? Amém. Hã? Toma aí hoje? Todo mundo quer ir, né? Não é assim, pastor Giovanni? Todo mundo quer ir para o céu? Amém. Vamos agora? Não, peraí. Os solteiros principalmente, agora não. Nem casei ainda, né? Nem casei. Eu ouvi a pastora Ana falava assim: não pode, eu não tenho neto ainda. Agora já tem 3, ó. Agora já tem 3, já dá pra ir. Não, calma, ainda. Deus vai nos tratando, cuidando da nossa vida, para que a gente seja moldado. Então, Deus vai tirando, purificando as nossas vidas a cada dia. E nós não podemos ter medo da mão de Deus. Quando a minha vida está, aí você fala assim: mas eu preciso ser moldado. Deus precisa tirar algumas coisinhas. Meu querido, Deus vai tirar as coisinhas. Não tenha medo do tratar de Deus. Não tenha medo do que Deus vai mover. Deixa Deus agir. Quanto mais eu deixar Deus tratar a minha vida, melhor eu vou ficar e melhor vai ser para mim mesmo. Quanto mais duro eu fico, mais difícil. Meu irmão, a dureza do teu coração não vai impedir o tratar de Deus. O que vai acontecer é que Deus vai ter que usar mais força para quebrar você. Agora, quanto mais fácil eu deixo Deus agir, mais a mão de Deus vai cuidar da minha vida. Eu tenho que entender de onde Deus me tirou e como Deus está me moldando a cada dia.
Cada manhã. Um dos exemplos é a própria vida do apóstolo Paulo. Nesse livro de Romanos, ele vai falando com os romanos, com o povo de Roma, e ele vai apontando os pecados, e ele vai falando da transformação. E ele vai, no livro de Romanos, é onde ele fala quem ele era, né? Ele dá o pedigree dele, né? Ele puxa lá a capivara dele, ele fala tudo que ele tinha. Olha, eu sou judeu, tal, faço isso, faço aquilo, estudei nos pés de Gamaliel e tal. E ele fala tudo como ele era, todo o currículo dele lá. E ele se achando, cara. E é engraçado porque com o decorrer do tempo e a vida dele, Deus vai quebrando e transformando a vida de Paulo. Ele que achava que era o outro borogodó, Deus vai tratando a vida dele. E lá no livro de Efésios, né, quando ele vai lá em Efésios 3, ele começa dizendo: olha, eu estou aqui e a minha vida, eu fui quebrado, tratado, né? Deus fez isso, Deus tratou, Deus quebrou, e eu me ponho de joelhos diante do Senhor, porque eu sou o menor, porque eu sou o que não tem, eu sou aquele que precisa da mão do Senhor. Por quê? Porque no decorrer da nossa caminhada com Deus, Deus vai tratando as nossas vidas, cuidando de cada um de nós, quebrando as nossas vidas. E quanto mais eu deixo a mão de Deus fazer isso comigo, mais próximo eu estou do Senhor, mais a mão de Deus está sobre mim, mais o cuidado do Altíssimo está sobre a minha vida. Deus não é um Deus que vem e bate, quebra e vai embora para ver o que acontece. Deus é o Deus que vai com a sua mão moldando e cuidando, e quanto mais próximo, melhor é. Se você, falando de novo do vaso, né? Quando que o oleiro está mais próximo do vaso? Quando ele está sendo moldado. É o momento que ele está mais próximo, que ele está pondo a mão, que ele está cuidando. Quando o vaso fica pronto, né? Que vai lá para a fornalha e tira o vaso, ele não vai mais chegar perto do vaso. O vaso vai ficar lá agora e ele só vai pegar o vaso quando precisar ser usado. Enquanto ele não precisar ser usado, ele vai ficar ali. Mas o momento que a mão do oleiro está tratando, é o momento que ele está mais próximo da gente. Então não tenha medo quando Deus está moldando e tratando a tua vida. É o momento que ele está mais próximo de você. É o momento que ele está com a mão cuidando de você. É o momento que ele está tirando a sujeira, que ele está tratando, tirando a nhaca que está aí dentro. Porque nós precisamos tirar todo o restício, ainda coisas velhas que estão no nosso coração. Meu irmão, olha para a pessoa que está do lado aí, põe a mão no ombro dela e olha e fala para ela assim: olha, tem muita coisa dentro de você que Deus precisa tirar. Amém? O que ela falou? Tem? Concordou ou não? Irmão, tem coisa que precisa tirar da vida da gente. Às vezes a gente fala assim: poxa, tem ainda? Tem coisa para tirar. Tem situações para Deus tirar lá de dentro. Tem coisas que Deus vai tratando, mudando, moldando, transformando. Deus precisa e Deus quer, com a mão dele esses dias, tratar a tua vida. Não tenha medo, porque a mão de Deus, ele está cuidando de você. É um tempo de cuidado de Deus. Glória a Deus. Mas é um tempo em que ele vai mudar coisas. Você sabe que o crente é o bicho que mais acha coisas, sabia? A gente acha tudo. A gente acha isso, acha aquilo daquele outro, acha aquele outro daquilo. A gente é bom para ter achismo. E Deus acha que pode, acha que faz, acha que está fazendo, acha isso do irmão, acha aquilo da irmã, acha aquilo do pastor, acha aquilo daquilo. A gente acha tudo. E uma das coisas que Deus mais trata a vida da gente é para tirar os achismos. Aquilo que eu acho. E Deus vai tratando, tirando os achismos da gente, sabe? Deus vai confrontando as nossas vidas. O confronto muda. O confronto traz mudança. E Deus confronta a gente com a gente mesmo. Paulo dizia assim, que a gente era confrontado com a palavra.
Que a palavra de Deus é como um espelho, que quando eu olho para a palavra, ela vai refletir quem eu sou. E uma das maneiras de Deus tratar as nossas vidas é quando a gente é exposto à palavra. Quando eu leio, quando eu estou diante do Senhor, quando eu escuto uma ministração, a palavra ela tem que confrontar e mudar a minha vida, e isso vai transformar meu coração, e eu vou deixar, cada vez que a palavra muda e toca a minha vida, eu deixo de andar pela carne, e eu começo a entender e a andar pelo Espírito. Mas eu preciso ser confrontado na minha carne, no meu coração, na minha vida, e Deus vai transformando as nossas vidas de glória em glória a cada dia. Quando eu olho para mim e digo, Senhor, eu preciso. Uma das coisas que nós temos que ter é a consciência de que nós precisamos de Jesus. Você precisa de Jesus. Amém? Amém? Acho que você não entendeu. Você precisa de Jesus. Todos os dias. Uma das coisas engraçadas esse final de semana foi que a profeta Robertana queria trazer uma palavra sobre o pecado no corpo. E ela veio e foi perguntar para mim alguns versículos. E eu sentado com ela falando de versículos, e a gente procurando versículo falando de pecado, tal, procurando de pecado, e ela, não, mas está faltando alguma coisa, está faltando, e a gente procurando, e eu falava versículo, ela falava versículo. Aí de repente ela para no versículo lá em Coríntios que fala da ceia. E aí ela lê o versículo que fala do corpo, e Jesus falando, né? Eu dou meu corpo por vós. Eu estou dando o meu corpo. E quando nós comemos a ceia, nós somos sarados, curados, e o pecado é tirado do nosso corpo. Amém. Aí na hora que a gente leu aquilo, eu falei, Robertânia, é isso, é isso. Né? Aí nós começamos a rir, falamos tudo para libertação e cura, ela está em Jesus. Ela vai a Jesus. Jesus é a nossa fonte total e absoluta de cura, de poder, de milagre em nossas vidas. Nós precisamos cada dia mais buscar esse Jesus, porque é através dele que nenhuma condenação há mais sobre a minha vida. Não é pelo que eu faço, né? Não é pelas minhas bondades. O mundo prega isso, né? Quer ir para o céu, faça coisas boas. Então, quanto mais coisas boas eu faço, mais eu vou garantindo espaço, né? Vou garantindo meu lugarzinho no céu, né? Ou no máximo eu chego no purgatório, né? Então, se eu for muito bonzinho, eu fico um tempinho no purgatório, né? Se eu for mais ou menos bonzinho, aí eu sou mais ou menos, né? Então eu fico só no purgatório, aí depois que eu melhorar um pouquinho no purgatório, aí eu vou para o céu, né? Esses dias eu li uma pessoa escrevendo e falando assim, que ela entendia que ela tinha ficado no purgatório, na última reencarnação dela, e que depois ela tinha ido para o céu, e que depois de agora ela tinha reencarnado, só que ela tinha sido muito ruim. Então agora ela não ia mais para o purgatório, ela ia ficar no limbo por um tempo. Eu falei, gente, tem gente louca para tudo nesse mundo. Eu falei, a mulher já sofreu, eu falei, na cabeça dela, ela já sofreu no outro, e ela já está prevendo que ela vai sofrer nesse. Eu falei, precisa desesperadamente de Jesus. Aí tinha um pastor lá que escreveu embaixo, falando para ela, você precisa de Jesus. Que Jesus já pagou o preço de tudo isso que você está pensando que viveu e está pensando que vai viver. Nós precisamos de Jesus. Porque a mão do oleiro trata as nossas vidas. E nós só somos fortalecidos quando estamos em Jesus. Amém. Jesus tem que ser o teu alvo, o teu desejo, a tua vontade voltada para Jesus em todo o tempo. Eu fico espantado de ver uma igreja que não fala de Jesus. Às vezes eu vejo pessoas pregando, né? Hoje nós vivemos a moda da pregação na televisão, na internet, e que se fala de tudo, menos de Jesus. Se fala do dinheiro, se fala da cura, né? Se fala dos trabalhos que estão sendo feitos, né? Daquilo que está fazendo, se perde um tempão falando com o capeta.
né, fazendo entrevista com o diabo, né, um tempão falando com o diabo, ver o que o diabo tem a declarar. Né? Outro dia eu ouvi o pastor falando isso, entrevistando para mim. O que você quer declarar para a igreja? Eu falei, sim. E onde está Jesus? O poder da cruz, o poder do sangue, que muda, que transforma, que tira a condenação do homem, que nos deixa andando no Espírito e não na carne. Esse Jesus tem que estar dentro de nós, tem que estar dentro da nossa casa. Nós temos que preparar e deixar um ambiente para que Jesus possa estar na nossa casa. Amém? Amém. Irmão, Jesus conhece a sua casa? Ele já foi lá? Jesus já foi na sua casa? Você já teve intimidade com Jesus a ponto dele estar lá na tua casa? Amém. Amém. Jesus conhece a cor da sua cozinha, porque você um dia estava orando e Jesus estava lá na sua cozinha. Tem gente que tem Jesus apenas na igreja. Querido, a intimidade, o tratar do Senhor, Jesus precisa conhecer minha casa. Jesus precisa conhecer com intimidade. Tem irmãos aí que Jesus conhece o banheiro do seu trabalho. Quem tem isso? Conhece ou não conhece? Conhece, irmão? Jesus não conhece o banheiro do seu trabalho? Ah, conhece. Quantas vezes? Quantas vezes? Está lá orando, Senhor, e Jesus está lá comigo. É tempo de intimidade. É um tempo que o Senhor nos chama para uma maior intimidade com Ele. Não podemos mais andar na carne. Temos que aprender e buscar cada dia mais andarmos no Espírito, a termos intimidade, a buscarmos ao Senhor com intimidade, a ter o Senhor Jesus perto de nós todos os dias. É o tempo de devocional, amém? 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 Ter o hábito do devocional. Aqui que é isso, né? Devocional, o próprio nome já diz. Ter a devoção, se colocar diante do Senhor, buscar a face de Deus, pelo menos que seja 10 minutos. Vou ler um versículo, vou orar antes de sair. A gente tem um hábito assim, quando a gente sai, minha mãe dizia assim: vocês saem de casa sem orar, saem que nem um bando de cavalo. Então às vezes a gente está no carro, e a gente sai de manhã, saiu com alguma coisa, e ela fala assim: vamos orar, senão a gente sai que nem um bando de cavalo de casa, para orar. Irmãos, tem muita gente que sai que nem bando de cavalo o dia inteiro, porque não tem intimidade com o seu Deus, não há prazer em ter Jesus. Tem que haver prazer no teu coração em ter Jesus. Tem que ter prazer na tua vida em andar no Espírito. Eu tenho que falar: Senhor, limpa o meu coração, porque quando eu estou em Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O diabo não vai achar espaço em minha vida. O diabo não vai achar, porque eu começo o meu dia chegando a Jesus. Ah, mas aí eu acordo cedo, é a maior correria. Meu irmão, acorde um pouquinho mais cedo. Eu sei que às vezes você vai falar: ah, mas não tem a mais. Quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente deseja, a gente faz. Quando a gente quer, a gente caminha. Sabia disso? Você sabe quando a gente emagrece? Quando a gente decide que vai emagrecer. Enquanto os outros falam, você não emagrece. Quando você decide, você faz. Sabe quando você faz exercício? Quando você decide que vai fazer. Enquanto os outros falam, você não faz. Mas quando você decide, você faz. Sabe quando você aprende alguma coisa? Aprende uma língua estrangeira, aprende pintura,
ou até vem comunhão e arte. Mas quando você decide, quando os outros falam, não muda. Mas quando você decide fazer, você faz. Por isso o Senhor diz e nos chama hoje para esse tempo de intimidade, para aprender a andar no Espírito. Mas isso tem que ser uma decisão sua. Você vai fazer isso. Quando você decidir ter um tempo de intimidade com teu Deus. Eu não estou dizendo ficar 2 horas orando. Amém. Comece com aquilo que você pode. Comece com aquilo que você consegue. Mas é tempo de andar no Espírito. Temos que sair do tempo de andar na carne. É o tempo de andar no Espírito. Você pode fazer isso. Você pode. Isso não é exclusividade de um ou de outro. Isso são para os filhos. E você é filho. Aleluia! É tempo de andar. É tempo de fazer isso. Faça algo que mude a tua vida. Amém. Decida fazer isso. Senhor, eu vou começar a andar no Espírito. Querido, quando a gente começa a andar no Espírito, a gente começa a ter experiências do Espírito. Glória a Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Aí quando você olha lá naquele texto, você fala, meu Deus, né? Enoque andou com o Senhor, que coisa linda, né? Ah, mas também Enoque, querido, a Bíblia diz que Enoque foi casado por 300 anos. Você já pensou, irmão? Ela ainda foi para o céu. 300 anos, 50, 300 anos. Dona Marta, mais quanto? 260 para frente? É isso ou não? Vai 260 anos? Não? Vai dormir com o cachorro. Irmão, e a Bíblia diz que ele teve filhos. Você consegue entender isso? Porque a gente fala de Enoque, dá a impressão que é o cara que não fazia nada, só ficava com aquela cara, andando, igual aqueles hindus, né? O cara não faz nada, só fica andando com a mão para cima, né? Ele faz assim, o povo traz comida, faz assim, o povo faz não sei o que para ele, né? Não, era um homem casado, tinha filhos, e ele andava com Deus. E ele conseguiu ter uma intimidade tão profunda, tão grande com Deus, que Deus o tomou para si. Você olha, Moisés também foi um homem casado, também teve filhos e teve um povo duro para ser tratado. E era um homem que viu Deus face a face. Era um homem que subia um monte para encontrar com o Senhor. Era um homem que buscava e tinha intimidade. Aí você vai falar assim, mas Moisés servia. Mas Josué foi um homem que também teve intimidade com Deus. Também foi casado, também teve filhos. E foi um homem que preparou o exército. Não tinha uma vida fácil. Às vezes a gente fica lendo e vendo na palavra de Deus e acha que os homens da palavra de Deus eram homens que não tinham nada o que fazer, que ficavam apenas orando. Eles tinham tantas atividades ou faziam coisas muito mais do que nós fazemos. Primeiro porque não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, não tinha carro, não tinha padaria, não tinha supermercado, viu? Planta come, não planta não come. Nós reclamamos muito da situação.
E não andamos no Espírito porque não decidimos fazer isso. A Bíblia diz assim, que o homem, quando ele tenta o seu coração, ninguém pode impedi-lo. Nós temos que colocar no nosso coração o intento de desejar Deus com mais vontade, com mais desejo, para andarmos no Espírito com mais vontade. Que o Senhor hoje chacoalhe teu coração, para você sair do comodismo, começarmos a andar em coisas novas e em novas coisas com o Senhor. Amém. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, eu quero ter experiência. Meu irmão, experiências com Deus vêm da prática, do esforço, do buscar. Ninguém recebe algo de Deus porque caiu da cabeça dele. Mas a pessoa que recebe é porque ela pagou o preço de oração, é porque ela pagou o preço de estar diante de Deus, é porque ela buscou aquilo para que chegasse na vida dela. Quer algo com Deus? Busque. Quer ter experiências com o Senhor? Ore. Ora por mim. Amém, irmão, vamos orar. Mas não adianta. Se você não se posicionar para a tua vida mudar, você vai viver eternamente essa vidinha que você vive. É hora de começarmos a desejar andar no Espírito. Saímos da posição de religiosidade de carne. Começamos a andar naquilo que Deus tem para mim. Deus tem o sobrenatural para a tua vida. Temos de crer nisso e andar nisso. Não há desculpa de tempo, não há desculpa de idade, não há desculpa de enfermidade, não há desculpa diante de Deus. Não há lugar. Interessante isso, né? Você já viu os muçulmanos? Eles têm que ter voltados, né, para a Meca. Nem sei onde fica a Meca. Mas aí você volta para a Meca. Ele vai lá para a Meca. 3 vezes por dia tem que pular com o tapetinho, ajoelha. Ele tem que ter um espaço para estar ajoelhadinho, orando lá, voltado para a Meca. E ele, se ele não fizer dessa maneira, está errado. Ele tem que fazer isso. Né? Os judeus ortodoxos, eles têm que pôr o talite na cabeça, volta para Jerusalém, eles oram lá e ficam lá orando, né? Fazendo balançar, né? Nós, filhos de Deus, temos o Espírito dentro de nós. Não há lugar, não há forma. A única coisa que Deus exige é o desejo de querer. Você pode estar deitado, sentado, de pé, dentro do banheiro, dentro da cozinha, dirigindo o carro. Você pode estar no teu trabalho. Aonde você estiver, quando você busca e deseja, Deus estará presente. Isso é o andar no Espírito. Isso é o desejar no Espírito. Isso é o desejo. E isso muda o nosso coração. A intimidade, o desejo, a vontade. Mas isso é uma decisão tua. Você tem que desejar esse Deus. Você tem que desejar mudar. Você tem que desejar algo novo para você. É um tempo novo. É uma porção nova. Há uma mudança na tua frente. Algo que Deus está dizendo, olha, deu um passo. Um passo. Um passo. E a coisa muda. Amém. Amém? Você crê nisso? Amém. Tempo de dar um passo e mudar. Glória a Deus. Feche os teus olhos, abaixa a tua cabeça.